Bom dia, futuro mestre dos dados. Tudo bom com vocês? Aqui é Emerson Antônio, arquiteto de dados da Firmanet. Estou aqui para poder passar o melhor do conteúdo para vocês poderem ser um verdadeiro mestre dos dados. Hoje vamos falar um pouquinho, vamos bater um papo. Hoje vamos bater um papo descontraído, tentar organizar um pouquinho as ideias, porque vamos falar de Gen IA, na verdade mais puxada aí pro ChatGPT. Como fazer um prompt adequado, um prompt realmente forte para que você possa alcançar os seus resultados. Como poder fazer isso, né? Vamos falar aí de prompt. Hoje, para a gente poder deixar assim bem claro, vamos falar dos principais elementos do prompt para você trabalhar com IA generativa. Os elementos principais, eles se contemplam, se você rodar aí pela internet e buscar informações sobre isso, você vai ver que você vai encontrar esses pontos aí que são os elementos principais. Não significa que todos os prompts teriam que ter todos os elementos, mas um prompt que tenha todos esses elementos, ele é um prompt muito robusto, muito estável. Mas como trabalhar com esses prompts? E além do mais, não, ainda falta aqui os opcionais. E ainda temos mais um monte de coisa aqui, ó. Técnicas one shot. Vou colocar aqui fill chart e o famoso COT. Vamos falar sobre tudo isso hoje. E traduzindo COT, né? Ele é Chain of Thought. Acho que é isso que se pronuncia. Toglitz. Meu inglês é perfeito. Vamos falar sobre isso hoje. O dia de hoje vamos falar sobre isso. O que nós temos que entender aqui? O contexto. Isso é exemplos. É um fato muito. Ele tem que ter muito exigente. Para você fazer um prompt, ele tem que ter um contexto. E aí, por exemplo, eu tenho que trabalhar esse contexto em partes, né? Por exemplo, eu vou pegar pelos opcionais. Os opcionais em si, que eles falam que tem que ter os opcionais, ele tem que ter persona e público. Isso que eu estou falando é quando você procura na internet informações sobre isso, ele vai lá e quebra de forma tão abrangente, tão segregada, que você não consegue organizar tudo isso, né? Sem contar que opcionais também tem aqui, ó, delimitadores e formato de saída. Mas, cara, por que eu estou assim gaguejando e deixando bem clara essa situação? Porque quando você vai procurar até mesmo na documentação, todas essas informações, eles são muito pulverizados, muito segregados. Eles explicam individualmente cada um, mas não dá para colocar para você, não coloca para você uma ordem de como aplicar tudo isso dentro de um único prompt. E aí quando você coloca isso numa escala de produção e coloca em uma ordem degenerativa, numa ordem ao contrário, ou numa ordem de uma maneira errônea, você tem um resultado ruim de uma generativa IA, de um LLM. Por quê? Porque você não colocou de maneira adequada. E eu vou colocar aqui a ordem que seria isso. Por exemplo, o persona e o público, ele tem que ser colocado no contexto. Vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó. Quando você vai fazer o contexto, você tem que ter no contexto o persona e o público. Eu tenho até uma colinha aqui. Vou mostrar aqui para vocês como seria isso para um contexto. Para um contexto seria desta forma aqui, ó.
sou um consultor de inteligência artificial para empresas de pequeno, médio e grande porte. O que seria isso, ó? Esse pedacinho aqui, ó, seria a persona. Qual que seria a persona do Generative IA? Esse pedaço aqui, sou um consultor de inteligência artificial para pequenas, médias e grandes, ó, pequenas, médias para empresas de pequeno, médio e grande porte. Isso. Sou um consultor para empresas, um consultor de inteligência artificial para empresas de pequenos, médios e grandes portes. Isso é o persona. É esse cara aqui. E o restante? Ajuda a desenvolver soluções sólidas e elaborar planos de adequação para implementação de curto e longo prazo voltado para clientes que desejam iniciar o desenvolvimento de suas soluções inteligentes o quanto antes. Isso aqui é o que? É o público. Ajudo a desenvolver soluções sólidas e elaboro planos adequados para implementação de curto e longo prazo, voltado para clientes. Esse é o contexto do público. O público que ele vai fazer, qual que é? Empresas de pequeno, médio e grande porte. Então, no contexto que você vai estar passando para a inteligência artificial, ele tem que ter a persona e o público-alvo. Isso aí é incontestável. Então aqui, nesse opcional, a gente já tira porque não é opcional, é obrigatório. É obrigatório, tem que ter o persona e o público, certo? E aí, vamos lá. Logo depois do contexto, você tem que aplicar a instrução. Tá, eu sei qual que é o inteligente, a IA vai falar assim, a Gen AI vai falar assim, beleza, eu sei qual que é o meu contexto, mas qual que é as minhas instruções? Então vamos colocar aqui, ó, dentro dessa informação, eu tenho o quê? Desenvolvo o plano de um plano eficaz, definindo os passos e prazos de acordo com o tamanho da empresa. Esse, ó, desenvolvo plano de implantação eficaz, definindo passos e prazos de acordo com o tamanho da empresa. Essa é a instrução da inteligência artificial. Então vamos pegar aqui, separar aqui bonitinho. E qual que seria exemplos? Exemplo, esse sim é um opcional. Você pode dar exemplo ou não. Vamos falar mais dele sobre isso. Não, vamos falar agora. Como que seria exemplos? Podemos colocar aqui o exemplos, algumas técnicas, que seria esta técnica one shot. O que seria one shot? Seria apenas um exemplo, você pode passar para ele um exemplo do processo. Então, eu fiz o contexto, fiz a instrução e estou dando um exemplo de como seria a perspectiva de análise do conteúdo, da análise que a inteligência artificial vai fazer. Ou eu posso passar o few shot. O que seria um few shot? Tudo depende, a escolha de one shot ou few shot ou a escolha de exemplos depende do resultado que você quer chegar. De repente, somente com essa instrução, o contexto, a instrução, o seu Generative AI já consegue alcançar um resultado adequado e ser sólido nesse resultado. Mas se caso você perceba que existe alguma variação, que ele alucina de vez em quando, é claro que você vai fazer alguns testes, aí sim você começa a aplicar os opcionais, que são, um deles é o exemplo. O exemplos é um opcional. E aí você pode utilizar uma técnica que seria mais eficaz, uma técnica eficaz seria o one shot, dar um exemplo. Ou o few shot, dar vários exemplos. E como seriam esses exemplos? Podemos aqui, ó, após os exemplos, eles têm um maior entendimento lógico. A gente pode colocar contextos de mais exemplos, né? Para ele ter um maior entendimento lógico. Isso aí é uma clareza do few shot. Ou... um detalhe muito importante, não é? Isso aqui para deixar isso... deixar claro que se você coloca um ou mais exemplos, o entendimento lógico do modelo vai ficar mais objetivo, vai ficar mais sintetizado. Mas temos
uma outra técnica aqui, né? Nós estamos usando aqui, tiramos, e temos essa outra técnica aqui também. Que seria o quê? Aonde você aplicar essa técnica? Aqui dentro. Aqui, ó. Por quê? Porque essa técnica, ele te traz soluções de problemas, onde, no contexto, a gente pode aplicar regras de passo a passo para minimizar um problema que nós temos aqui. Qual seria esse problema? O nosso modelo de LLM, isso já deixando claro, né? Ele é muito bom em processos linguísticos, em entendimento de contexto linguístico. Quando você coloca, mesmo que você dar alguns exemplos, que ele trabalha com cálculos matemáticos, o nosso LLM não vai te trazer uma exatidão tão sólida. Às vezes ele vai alucinar. Mas como amenizar essa alucinação com cálculos matemáticos? Vou até colocar aqui o exemplo, ó. Cálculos matemáticos não ajuda, ó. Cálculos não ajuda. O modelo de LLM tem problemas com cálculos. Mas como resolver esses tipos de problemas com cálculos, sendo que eu estou dando vários exemplos de cálculos? A gente pode resolver isso com a técnica COT. E a técnica COT, ela pode ser pode ajudar o LLM. Não sei se vocês sabem, mas se não sabem, a técnica COT é você fazer o passo a passo. Ó, no contexto aplicado à frase, pense passo a passo. Já, se você colocar isso no contexto, ó, vamos lá, se você colocar isso no contexto, ele já vai trabalhar o processo passo a passo para um cálculo matemático. Primeiro faz subtração, primeiro faz divisão, multiplicação, depois subtração e soma. Se você falar assim, ó, primeiro faz multiplicação, o resultado faz a divisão, o resultado faz a subtração, o resultado faz a soma, esse passo a passo já vai ajudar o processo. Ele pode chegar a um resultado adequado. Nós também temos que aplicar regras, que eu acabei de falar, que são esses: primeiro multiplicação, depois divisão, depois subtração e depois soma. Ou você faz a regra, mas sabendo que tem multiplicação e divisão, vem primeiro que depois soma e subtração. Você tem que aplicar a regra. Ou, se você achar adequado, você pode aplicar funções. Veja bem, eu posso fazer uma função à parte e solicitar para que a minha inteligência artificial, quando se encontrar em um processo de cálculo, ela simplesmente passe essa responsabilidade para a função e a função devolva o resultado já calculado. Veja bem, até mesmo posso aplicar uma função estatística, ou um machine learning. Eu posso fazer uma função de aplicação de machine learning para que ele chegue a determinados resultados e devolva para o processo de ULLM. Então esse casamento eu posso estar utilizando aqui dentro de exemplos, mais de um exemplo, e dentro da técnica COT. Esse processo, essa estrutura, ela tem que ser respeitada, porque se você não respeitar, o seu LLM não vai trazer um resultado adequado. E vamos lá, aí temos o quê? Mais um exemplo interessante para você trabalhar com processo de exemplos e no contexto few-shot. Seria o quê? O famigerado REG. Por que famigerado? Porque todo mundo hoje acha que aplicar um prompt de LLM e já colocar o REG já resolve tudo, mas é uma bazuca para, dependendo da situação, não ser tão eficaz, se você não vir com essa estrutura já trabalhada. E o REG, ele é exemplos. Vamos lá. Com referência aos dados de saída de outros contextos. Com referência aos dados de entrada, tivemos que indicar a saída. Você pode colocar esse processo para poder apoiar os exemplos que você está trazendo dentro das técnicas few-shot, ou utilizando as técnicas REG, que é nada mais, nada menos do que exemplos qualificados para determinados questionamentos. Então ele vai se encontrar aqui, ó, em exemplos. A partir daí, você tem um outro cara aqui que seria o dado de entrada.
O dado de entrada, que seria o que o usuário vai escrever, tem que ser contexto dentro do domínio de negócio que o seu modelo ou o seu prompt está adequado. Se for qualquer outra variação, ele pode retornar uma resposta aleatória, ou você pode determinar que ele não encontre determinadas respostas fora daquele contexto. Então ele pode apresentar o quê? Deixa eu pegar aqui um exemplo. O dado de entrada tem que ser condizente ao propósito do seu prompt. Então ali no caso seria: uma empresa de pequeno porte gostaria de ter um plano de implantação para um MVP de IA com baixa propensão de risco e 3 colaboradores trabalhando simultaneamente. O processo não pode ultrapassar 12 semanas. Isso aí é um contexto adequado para o prompt que nós estamos trabalhando. E aí ele vai ter o quê? Um exemplo de saída. Que aí o item, né? Você vai determinar aqui no seu prompt que o LLM vai colocar a saída a partir daqui. Então, indicador de saída. Então você vai estar mostrando para o prompt que ele vai devolver a saída. Então, aqui pode ser qualquer coisa que é o que vai devolver o LLM. Então aqui nós temos aqui esse elemento muito importante. Quais são os opcionais que ficou para fora? Eu gosto muito de trabalhar com delimitador e eu gosto de trabalhar apenas com esses 3, sendo assim bem sincero. Eu gosto de trabalhar ou com cerquilha, ou com aspas simples, ou com pipe. E eu sempre coloco 4, porque na grande maioria dos LLMs, 4 caracteres é um token. Então eu estou delimitando o meu dentro de um token a ser contemplado. Então o token calculado, ele é contemplado e se torna um delimitador. E o formato, cara, aí você decide. É com você aí, porque pode ser formato de saída, pode ser texto, pode ser JSON e pode ser ou CSV. Ele pode criar uma tabela, ele pode criar uma estrutura JSON com marcadores, ou ele pode escrever o texto de resumido aí para ti. Você que decide qual que é a saída melhor para o resultado que você tem. Isso é um processo adequado de um prompt bem estruturado. Isso é exemplos de vida, tá? Você não encontra isso essa estrutura organizada desse jeito em literatura nenhuma. Exemplo que eu tô passando para você, que eu vivenciei dentro dos dias de trabalho com o LLM. Consegui chegar num resultado muito eficaz aplicando essas técnicas nesses pontos com essa estrutura de prompt para o LLM. Mas como que eu aplico tudo isso? Eu aplico tudo isso com chain. Por partes. E aí, aí vai ficar para um próximo vídeo a gente dar dica, porque se é chain, você vai ver que tem aqui, ó, um LangChain. Olha, por isso que o lang de longo, assim, ó, de largo, de grande, chain. A gente vai aplicar chains com LangChain. Perfeito? Fico até a próxima. Espero vocês para que a gente possamos aqui trabalhar juntos nesse belíssimo chatbot. Aquele abraço.